Graças, paz, amados, que grande prazer que temos de estar aqui novamente no canal A Suficiência de Cristo, gravando com o nosso irmão, pastor, escritor Glênio Fonseca. É uma grande satisfação que temos de estar aqui com você, falando do Evangelho, de Cristo, da Palavra. Que prazer que temos de estarmos juntos. Prazer é meu, querido. A gente, na verdade, pastor e escritor é só uma coisa. O fato melhor é filho do Pai. Aleluia. Somos irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. É um grande prazer que temos de estar conversando. Então, eu gostaria, para iniciarmos essa conversa, esse bate-papo, de começar com uma pergunta que é tão complexa e tão simples ao mesmo tempo. E eu gostaria que você tentasse resumir isso em poucas palavras, se possível, sobre o que é o Evangelho. Essa é uma boa questão. A diferença a gente vê ali no Éden. Logo no começo, os nossos pais, quando pecaram, eles fizeram uma tanga de folhas e tentaram se colocar diante de Deus com a dignidade do que eles faziam, porque eles estavam nus desde sempre. Então, quando ele coloca aquela tanga, ele faz uma espécie de eu preciso ser aceito por Deus, porque eu fui, de certo modo, eu saí do trilho de Deus, então agora eu quero... Sim, fui afastado. Afastado. Essa é a ideia religião. Religião é aquilo que eu faço para me tornar aceitável diante de Deus. O que é o Evangelho? É o oposto. É o que Deus faz para me tornar aceitável por Ele mesmo. Então, o Evangelho é o cordeiro, aqueles animais que o próprio Deus matou e vestiu o Adão e Eva com aqueles animais. Ali prefigura a realidade de Cristo. Então, o que é Evangelho? É Deus fazendo tudo para nós sermos aceitáveis nele, ou por ele, em Cristo, no amado. Aquilo que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, que nós nos tornamos aceitáveis a ele, nele. Evangelho é isto, é Deus nos tornando aceitáveis a ele, por ele. Enquanto que a religião somos nós tentando nos tornar aceitáveis pelos nossos méritos, pela nossa justiça própria e coisas desse gênero. Foi assim como Caim e Abel também, com o sacrifício de Caim, que foi o melhor do trabalho dele, o melhor do suor dele. E a gente vê Abel, onde ele sacrificou um cordeiro, onde o sangue foi derramado. Isso seria um bom paralelo também para estarmos conversando. Excelente, excelente. Sobre a adoração, sobre a forma que as pessoas veem o cristianismo da minha maneira. Então, fazem artifícios e montam esquemas e doutrinas para agir de um cristianismo de acordo com o meu bel prazer ou de acordo com o prazer de certas pessoas. E a gente vê isso também com Pedro, quando Jesus fala para ele que ele morreria, que ele sofreria na mão dos principais sacerdotes, e Pedro fala: não, Senhor, de modo nenhum isso acontecerá. Então a gente vê isso que Pedro falou sobre o Evangelho sem cruz acontecendo hoje. E gostaria que você também comentasse sobre este Evangelho sem cruz e a necessidade da cruz na vida do cristão. Exatamente porque Deus é quem é o autor do Evangelho, é Ele que tem que fazer tudo. E para Ele fazer, Ele tinha que desmanchar aquilo que foi feito errado pela serpente e pelo homem, pelo ser humano, ao crer na obra da serpente. Então, não existe evangelho sem cruz.
A boa notícia é que Deus assume o pecado do pecador, morre a morte deste pecador e traz a ele a vida da ressurreição. Todo esforço caínico ou de qualquer sistema que quer dar o perfume para Deus é trapo de imundícia, é justiça própria. Agora, quando nós recebemos aquilo que vem daquele que assume o pecado do pecador, morre a morte do pecador, ressuscita para dar a vida dele, este é o evangelho da cruz. Sem cruz não existe a boa notícia. Porque a boa notícia é: você nasceu errado, você nasceu portador da natureza adâmica e você precisa morrer. Não tem alternativa. Sem a morte da nossa natureza perversa, não existe o novo homem da ressurreição. Então, essa coisa de fazer Pedro dizer para Jesus, de modo nenhum, nós vamos aceitar a sua morte, isso é antigo, porque você vai encontrar em todos os sistemas humanos a ideia do sacrifício humano, do suor, e não do sangue. Mas o suor, ele dá ao sujeito a benemerência. O sujeito fica como que merecedor. O ego inflado. O ego inflado. Nossa, como eu fiz aquilo. Pois é. Agora, na morte, não tem jeito. Mas não é só a morte do substituto, do regra 3, do cordeiro. É a morte do pecador. Esse bicho tem que morrer. Agora, não é uma coisa que é experimental fisicamente ou psicologicamente. Isso é uma experiência de fé na palavra de Deus. Trata-se do reino espiritual e não de um reino psíquico. É por isso que às vezes as religiões trabalham muito com a emoção, o culto emocional ou também intelectual. A gente quer entender tanto o aspecto grego, que é o entendimento, como o aspecto emocional e até dos milagres, que é uma coisa muito mais judaica, está sempre envolvido com o processo religioso. Mas o evangelho como você disse, é uma coisa simples e ao mesmo tempo complexa. Simples, porque é Cristo fazendo tudo e morrendo. Agora, para eu entender isso, só o Espírito Santo para revelar. Nosso. E também a gente vê que hoje é uma linha tênue, algo que sobre o nosso ativismo e sobre o nosso descanso. Sim, nós cremos que Cristo já realizou a obra, e muitos, por ter esse pensamento, falam: eu não preciso fazer mais nada. E então se acomodam na vida cristã e não querem tomar a sua cruz dia após dia. Até muitos falam que não, Jesus já levou a minha cruz, e praticamente anulam aquele versículo sobre nós tomar a nossa cruz. E qual que é essa corda bamba que o cristão tem que andar? Porque nós sabemos que de um lado está a graça e de um lado está a responsabilidade. Na própria palavra, a palavra nos dá de graça e sobre responsabilidade. A gente vê Paulo em Filipenses falando sobre desenvolver a vossa salvação, mas também ele fala que é Deus quem faz, é Deus quem opera isso em nós. Então, se nós estamos salvos pela graça, qual que seria a forma ideal de analisarmos essa situação? Olha, o problema é quando você vê essa ideia de ele fez tudo e eu não tenho que fazer nada, é um contrassenso. Porque não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. E Cristo não é preguiçoso. Ele trabalha, ele diz: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então, quando nós ganhamos a dimensão da vida espiritual, ele fez tudo e nós fazemos tudo.
É isso que Jonathan Edwards vai dizer nos seus livros, que a obra de Deus é Cristo fez tudo e eu faço tudo o que Cristo determina para eu fazer. Então não existe vida espiritual de preguiçoso, de indolente, de gente que agora não tem o que fazer. Sim, eu faço porque é Cristo que faz em mim. Paulo diz assim, até parece um contrassenso quando Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Uau! Como assim? Ele diz, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. O que é a graça de Deus em mim? É Cristo. Cristo veio cheio de graça e de verdade. A graça de Deus é a vida de Cristo. Então, é verdade que na parte da nossa redenção, a obra é monérgica. Deus faz tudo. E também é verdade que na parte da nossa santificação é sinérgica, mas é Deus fazendo tudo para eu fazer tudo. É Deus fazendo a parte que Ele opera e eu respondendo aquilo que Ele determina. Então, vida cristã não é corda bamba propriamente, não. É vida de andar na dependência do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Essa turma que quer cruzar os braços é que não entendeu que não é ele que vive mais, é Cristo que vive nele. Eu nunca vi Jesus indolente, nem Paulo, nem Pedro, nem... É Ele habitando em nós e Ele fazendo nossas vidas. Exatamente. E quando a gente entra nesse assunto, a gente também consegue abranger sobre a salvação em 3 estágios, os 3 tempos da salvação. Da salvação do nosso espírito, que já foi realizada, a salvação da alma, que está sendo realizada em nós, e também sobre a salvação do nosso corpo, que será quando Cristo voltará para buscar a sua igreja. Comente também um pouco sobre o que seria a salvação da alma, a diferença entre alma e espírito, o que seria a salvação do espírito, a salvação da alma, a salvação do nosso corpo. Sabe, essa é uma discussão que tem sido trazida por muito tempo, porque a gente tem uma dificuldade de entender a alma diferente do espírito. Há muitos teólogos que eles entendem que o homem é corpo e alma, e que alma e espírito são a mesma coisa. Mas quando você vai olhar a Bíblia, e aí a gente tem que dizer assim, parece, dentro da perspectiva do nosso entendimento, que realmente existe uma diferença. Porque a Bíblia separa a alma do espírito. E Paulo, quando ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e há vários outros textos, que mostra que nós temos uma salvação inicialmente monérgica, Deus fazendo tudo no nosso espírito. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Mas a partir daí, existe uma ideia sinérgica. Sinérgico, que os dois estão trabalhando juntos, há uma sinergia. Então, é uma salvação da minha alma, em que Deus faz uma parte e eu faço outra. Ele opera e eu coopero. Existe uma ação sinérgica, que é aquilo que podemos dizer que é a santificação, é o crescimento na santidade de Deus, porque Deus é santo, vocês também são santos, ou estão em um processo de santificação. Então, nesse aspecto, nós temos uma salvação da alma que começa no momento da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, da salvação do nosso espírito, que já não há mais nenhuma condenação, aqueles que estão em Cristo Jesus,
Mas tem uma alma que tem um acúmulo de maldade. E Pedro vai dizer isso, que é para salvar a nossa alma, porque ela tem aí uma espécie de tel. O que é o tel dentro da arqueologia? Uma civilização, outra civilização, vai formando aquelas camadas de civilizações. Por exemplo, a cidade de Jericó tem 17 camadas, ela foi destruída e foi reconstruída, então você vai cavando. Na minha alma tem uma porção de coisas que me aconteceram desde o meu nascimento físico, desde a minha formação genética, congênita, ambiental. Eu vejo, por exemplo, vou ser um pouquinho longo aqui, mas eu acho importante isso. Nós temos 4 formadores da nossa personalidade: o Éden, a minha genética, a minha congênese e o ambiente. O Éden é aquilo que eu herdei de Adão. A minha genética é aquilo que eu herdei dos meus 2 pais, 4 avós, 16 bisavós e por aí vai. Aí você tem 8 bisavós, 16 bisavós. São 32 pessoas, segundo a Bíblia, a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Elas estão influenciando minha personalidade de alguma maneira. Depois eu tenho um problema congênito. O tempo que eu fiquei na barriga da mamãe, sendo gerado, ali eu aprendi muita coisa bioquímica. E o ambiente? Aquilo tudo, depois que eu nasci, as frustrações familiares, os problemas, os abusos, os traumas, tudo isso está dentro da minha personalidade. Isso forma acúmulo de maldade. Eu preciso ser salvo disto. Renovação da nossa mente, Paulo vai dizer isso, através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então há um processo de salvação da alma que vai... É como se eu tivesse passado a vida inteira pecando, errando, cheio de traumas, cheio de defeitos, cheio de manias que não são de acordo com a palavra, e o Senhor tratando. Tratando. Aquela questão, por exemplo, que o Salmo 19 diz assim: expurga-me tudo os que me são ocultos. O que são ocultos? Muitas coisas que aconteceram na minha vida e que estão lá num passado e num buraco que eu nem sei onde eles estão. E às vezes o Espírito Santo vai trazer isto à tona para que ele seja tratado à luz da cruz de Cristo, da obra que foi feita em meu benefício antes dos tempos eternos. E aí uma salvação permanente, uma salvação contínua. Nós nunca vamos chegar a dizer assim: a minha alma está perfeita. Ela só vai estar perfeita lá no céu. Então eu fui salvo no meu espírito, eu estou sendo salvo na minha alma, e esse corpo velho cheio de reumatismo hoje, e de dores, e que Covid chega e pega, ele vai ser também transformado num corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, um corpo de glória. Aleluia. Então é uma salvação em 3 tempos, maravilhosa, que Deus, na sua sabedoria absoluta e soberana, providenciou para que nós, enquanto estamos aqui sendo salvos na nossa alma, estejamos glorificando a Ele por esta salvação que ainda vai acontecer no futuro. Você também falou sobre Covid, e sobre Covid a gente vê que essa pandemia está se encerrando, e ela deixou algumas marcas na igreja. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas ficaram exclusivamente em casa para assistirem os cultos e se tornaram os novos cristãos cibernéticos. Era algo que já vinha acontecendo com a grandeza de material teológico ou de ministrações em redes sociais ou YouTube até mesmo, que cada um fala de uma maneira, a gente vê ministração e pregação para todos os gostos, né? Então, o que você acha sobre esses cristãos modernos que não veem a necessidade de se unir com o corpo de Cristo, mas preferem ficar em casa
e assistirem às suas ministrações, pregações, estudarem sozinhos em casa, sem a necessidade de irmãos para estarem juntos? Essa é eu acho que uma das características para a apostasia. A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos apostatariam da fé, e ninguém apostata de Cristo, porque uma vez estando em Cristo forever, mas vai apostatar da crença. E uma dessas coisas é exatamente essa cultura que foi implantada, mas isso já vinha sendo, como você disse, os gostos por determinados pregadores, gostos por determinadas pessoas que têm um jeito melhor parecido com o da gente, a gente prefere ficar em casa. Mas igreja tem que estar sentindo o cheiro do outro. Igreja é contato, igreja é gente. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos, no original hebraico, sentem juntos, que estejam sentados juntos. O fato de sentar é um fato muito importante. Jesus, todas as vezes que ele ia ensinar, ele sentava. Ele nunca ensinava de pé. Por que será? Porque é a ideia de receptividade. É a ideia de você estar descansado, recebendo do Pai. Jesus não foi um preletor acadêmico. Ele foi um preletor dependente do Pai. Ele disse: nada sei, nunca faço nada se o Pai não me ensinar. Então, e também nós temos que estar sentados numa ideia de sermos povo que recebe de Deus, recebe uns dos outros, a comunhão, a participação, a oração, o cuidado. Nós temos que estar junto. Essa ideia de igreja que não se ajunta, isso é muito prejudicial e vai ser um bom caminho para... A pandemia teve uma bênção muito grande de tirar um bocado de gente da igreja. Essa turma que não tem nenhuma experiência e que está escafedendo-se. Eu estou achando bom. É como se fosse aqueles cristãos, né, que tem um pé em cada barco. Então foi como se os barcos se separassem. Agora ele pegou o dele. E aqueles que se determinaram, que se posicionaram e ficaram no Senhor, frutarão. A igreja vai ser ainda... Eu acho que a pandemia não acabou, não. Ela teve uma diminuída aí e tal, eles estão inventando esses troços dessa vacina, mas ela ainda vem aí, a coisa vai esquentar. Eles vão apertar o pé aí pra gente... e muita gente vai sair da igreja, mas vai ficar aquele remanescente do Senhor. Quer dizer, o remanescente do Senhor é a igreja, aquele outro é o joio que está lá no meio. É uma forma do Senhor separar o joio do trigo. Certamente. É como eu percebo. Pode ser que eu esteja errado, mas eu percebo isso. E também, irmão, gostaria de que você comentasse sobre jovens que estão conhecendo o Senhor agora, que recém tiveram um processo de conversão, que estão começando a vida de comunidade agora. O que você poderia falar para eles sobre os comportamentos, sobre a forma de agir, como viver a vida cristã, que nós sabemos que você já falou sobre Cristo habitando em nós, mas como isso seria na prática? Na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, escola, faculdade. Hoje, como isso seria? Essa é uma das coisas difíceis hoje, porque nós temos tanto material, tanta estimulação, tanta coisa que chega a nós, e os jovens estão sendo
assim, de certo modo, bombardeados por este sistema do mundo, mas a palavra santo significa separado. E quando Jesus está terminando ali com os apóstolos o seu ministério e ele está fazendo a oração sacerdotal, a segunda petição que ele faz para o Pai é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou separa-os pela verdade, porque é na tua palavra que está a verdade. Então, como é que esse jovem vai ter que fazer? Ele vai ter que, não por regras, mas em busca do Senhor, abdicar dessa cultura do mundo. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Ele disse antes, eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. Por isso santifica-os na verdade. Então nós vamos precisar ter tempo com a palavra, com a comunhão dos irmãos, ficar com os irmãos, porque nós fomos tirados do mundo. Agora, o mundo hoje, o mundo do tempo antigo era mais fácil, porque você eu não estou falando de ascetismo, de você ir para um deserto, para um lugar trancado, não. Mas antigamente você saía e ficava fora. Agora o desgraçado do mundo entra no seu tablet, entra no seu telefone, entra na sua televisão, ele vem com toda a cultura. Nós estávamos tomando café hoje no hotel, né? E estávamos vendo essa rede lixo fazendo o seu trabalho com os gospel. Mas é um troço mais esquisito do mundo. É uma turma... E eles fazem isso de propósito, para chamar a atenção dos chamados evangélicos, para fazerem parte do processo aculturador do mundo na mente das pessoas. Aí você tem que se envolver com esse mundo e tomar forma e ganhar as dimensões. Eu não estou falando de Amish, aquele grupo americano que vive como se fosse no século XVII, quando eles foram originários. Não estou falando disso, mas eu estou falando de nós buscarmos o Senhor para vivermos uma vida de mais intimidade, não é clausura, mas intimidade. Estar no mundo, mas não ser governado pelo mundo. Não ser, vamos dizer, feitos, a nossa mente feita por este mundo. Eu tenho que ir para a escola. Lá na escola eles vão me ensinar que o mundo foi criado por uma explosão. Eu vou estudar e vou dizer, tudo bem, é uma teoria. Não, mas isso aqui, professor, essa é uma teoria. Por favor, eu vou escrever como diz o livro, mas como uma teoria, porque não há comprovação. Não é ciência. Isso não é ciência. Porque aquilo que não é comprovado pelos métodos científicos não pode ser considerado ciência. E eu vou apresentar também a teoria criacionista como teoria. Agora, aqui eu tenho minha fé. Na minha fé, eu creio que tem um Deus por trás dessa criação. Agora, nós temos que ir para a escola, receber essas informações, mas não ser dominado por elas. Temos a mente, saber que se este iPad tem uma cabeça lá do Steve Jobs e da Apple que criou esse troço, por que esse universo perfeito do jeito que é não tem um criador? Foi um Big Bang que criou. Então, eu estou dizendo, o jovem tem que verificar o que o mundo diz, tem que confrontar, mas tem que olhar pela palavra de Deus, o que Deus está dizendo,
E nós não vamos gladiar com o mundo, mas vamos posicionar. Então, como jovem, ouça tudo, examine, compare, verifique os padrões da palavra de Deus. Como guardará puro o coração do moço? Observando segundo a tua palavra. Então, esse é o processo. Não é fácil. Houve épocas na história da igreja que foi muito mais fácil um moço andar e crescer. Hoje não é, porque os ataques são de todos os lados. O mundo conquista. E são coisas muito agradáveis. Só que a gente não tem que esquecer dos prazeres transitórios do pecado que aconteceu como na escolha de Moisés, que ele preferiu padecer com o povo no deserto do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. E também, falando sobre os jovens, a gente vê que a cultura mundana vem adentrando os jovens de uma forma como vestimenta. A gente vê mulheres sendo sensualizadas cada vez mais, a moda entrando de uma forma devastadora. A gente vê homens sendo feminilizados com roupas apertadas ou roupas tão femininas que não são de acordo com a vontade do Senhor. Então, como você vê o mundo entrando de forma de uma vestimenta, assim, como o cristão deve se portar, como ele deve se vestir, como ele deve agir em contradição do mundo? Nós precisamos estar no mundo, mas não ser do mundo. É isso que Jesus disse para os discípulos. Nós não temos que ser pessoas fora da realidade, os tipos da Idade Média, como eu já tinha falado antes sobre os Amish. Nós não temos que ser mas temos que ter um cuidado para não sermos dominados por essa cultura humana ou cultura mundana. Como é esse padrão? O Hudson Taylor, quando foi ser missionário na China, ele se vestiu como chineses para poder ser compatível com eles. Desde que a moda não seja, vamos dizer, sensual, eu posso até me vestir como alguém para poder falar com aquela pessoa. Eu tenho um amigo que se tatuou para poder trabalhar com os tatuados. Ele teve essa visão de usar a tatuagem. Porque como é que eu vou pregar para o tatuado se ele não tem, ele não vai me enxergar, ele vai me achar um ET fora do grupo. Então, agora, com relação àquilo que é provocante, que você vai usar uma roupa, né, que vai despertar a sensualidade no meu irmão, na minha irmã, isso aí é terrível, né? Eu me lembro de uma moça que nós tínhamos lá na nossa igreja, ela era uma moça linda, muito bonita, e ela entrava com uma roupa, ela frequentava a igreja, ela não era membro da igreja, ela frequentava frequentemente e ela entrava com uma roupa que era simplesmente um horror. Os homens, quando ela passava, entrava, você lembra dela? Quando ela entrava e passava assim, aí um dia eu sentei com ela e disse: minha filha, você é uma moça linda, você já percebeu o que você está despertando nesses homens que são homens humanos, carnais, têm carne, que sofrem na sua natureza humana? Ela disse:
Ela tomou um susto e disse: não. Pois é, minha filha, nós não vamos lhe proibir de você vir à igreja, mas eu acho que você deveria pensar nisso. Ela começou a chorar e ela começou a se vestir diferente. Depois ela teve um envolvimento com o mundo de maneira mais radical e ela foi viver uma vida promíscua, foi para a Espanha, mas lá na Espanha ela teve uma experiência com o Senhor. Ela voltou ao Brasil, casou-se, hoje ela tem passado lá por nossa igreja de vez em quando. Ela me procurou e disse assim: aquele dia que você me chamou a atenção sobre a maneira sensual, como foi aquele dia que a obra de Deus começou a operar na minha vida. Nós não temos que brigar com as pessoas, mas mostrar que eu tenho que cuidar do meu irmão, do outro, zelar por ele, não incitá-lo, não provocar, porque isto vai ferir aquela pessoa na sua fragilidade, né? Então, como é que o jovem vai viver nesse costume? É dependendo do Senhor. Ele não precisa ser um ET, uma figura fora da realidade, mas ele tem que estar dentro de padrões que sejam os padrões de Deus, para a glória de Deus. Para que quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, diz Paulo, fazei tudo para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado nisso que eu estou fazendo. Essa roupa que eu estou vestindo é para a glória de Deus, é para a edificação do meu irmão e é para também a minha alegria? Então eu vou me vestir, não acho que o jovem não precisa estar vestindo uma roupa do século passado, do século XIX, não, ser um homem atual, viver nessa atualidade, mas com esse critério. O critério é a glória de Deus, é a edificação da igreja e é o nosso bem-estar dentro daquilo que cada um... às vezes a cor para uma pessoa é um tipo, ele usa aquela cor, para mim é outro tipo, mas não vamos brigar por causa disso. Também falando sobre brigar, sobre isso, a gente vê muito comum hoje sobre partidarismo dentro das assembleias, dentro das comunidades, onde as pessoas se posicionam de uma forma, eu acredito que é assim. Enquanto outro grupo pega e fala, não é assim, é desta maneira, é desta forma, e gera aquele atrito. Isso falando de irmãos, pessoas que já creram até no Senhor, mas que tem aquele partidarismo, que acreditam de uma certa forma e gera aquele embate com outro grupo. O que você poderia falar sobre isso? Olha, essa questão de partidarismo a gente vai ter lá nos discípulos, né? Ali tinha uns que eram mais judaizantes, outros eram mais helenistas, e tinha aquelas diferenças. O que nós não podemos ter é guerra, é o confronto. Por que é assim? Existe uma igreja lá na Califórnia que ela faz um trabalho bem interessante. Então, quando existem essas divergências, eles põem no papel. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Um quer um do jeito, outro quer do outro jeito. Mas vamos ver aqui o que é isso. É bíblico? Não. Então, se não é bíblico, já cortamos. É bíblico, mas eu tenho uma preferência por esse estilo. Por exemplo, a questão do batismo, vamos daqui. Batismo tem por aspersão, por ablução, por imersão, em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus sozinho, em nome com a bandeira. Tem uma série, mas escuta, qual é o problema? Qual é o problema? Você quer batizar com água só um tiquinho na cabeça? Batiza. Você quer batizar mergulhando? Batiza. Agora, vamos brigar por causa disso?
Isso não tem razão. Isso não tem nenhum significado. Nós temos um Senhor que que fez uma obra, que morreu na cruz para que nós... Agora, isso não... Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho. Ele diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade, amor. Então, aquilo é essencial. Nisso aqui nós não vamos discutir. A obra de Cristo, a obra do Espírito, a palavra de Deus, isso aqui nós não discutimos. É essencial, unidade. O não essencial, as formas de batismo, eu estou dizendo aqui coisa, mas pode ser outra. Até a ceia, a forma da ceia, mas isso não é a forma, estou dizendo a ceia é essencial, mas a forma, vamos lá. Liberdade. Agora, em todas as coisas, tanto no essencial como no não essencial, caridade, amor. Isso acaba essas divisões. Agora, tem uns casos que não tem jeito. Aquela igreja lá na Califórnia, eles fazem tudo para ver unidade. Quando não chega aquele, tem uma turma que ele é do contra, porque ele é do contra. E não há nada que faça ele não ser. Ele é o negativista. Aí eles fazem o seguinte: dão uma carta de transferência para ele em mão e diz: pode procurar outra igreja e Deus abençoe você. Cai fora. Porque esses são pessoas que... Mas ele é um grupinho pequenininho, é ínfimo. Essa turma, que é uma turma que tem uma doença mental, uma desordem mental. Você sabe que todos nós somos meio tantã da cabeça, né? Porque Isaías, ele não errou o diagnóstico. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Então não tem ninguém bom da cabeça e não tem ninguém emocionalmente sadio. Mas tem uns que são demais e tem outros que dá para conviver. Esses que são demais, a gente, Paulo, tanto Pedro quanto João, eles falam sobre a questão de certas pessoas que eles são tão perversos na sua vida cristã, religiosa, que a gente não deve nem saudar. Fica longe dele. Nem receber em casa, porque não faz bem. Mas essa turma é realmente muito pequena. Eu não tenho visto assim muita gente, mas tem uns que eu não quero passar nem perto da sombra, porque a sombra traz assombração. Então, gente, para encerrar já, para a gente ir partindo para o final, a gente já está se estendendo no tempo. Faça algumas colocações, algo que você acha importante. Se quiser falar um pouco sobre como o Evangelho mudou a sua vida, como você tem vivido a sua vida desde que você creu. Muito bem, rapidinho, né? Eu fui criado dentro de uma igreja batista. Eu nasci num lar batista. Meus avós, meus pais, e desde muito cedo eu fui educado dentro daquele sistema. Mas eu não era nascido de novo. Eu era educado religiosamente. Havia religião suficiente para me tirar da cadeia, mas não havia evangelho suficiente para me levar para o céu. Porque a religião muitas vezes ela faz isso. Ela é boa no sentido de ela dar princípios e as pessoas são bons, mas morrem e vão do caixão para o inferno diretamente. Agora, o Evangelho, quando o Evangelho chegou na minha vida, eu já era pastor lá em Londrina. E aí mudou tudo.
Eu não sou um homem perfeito, mas a perfeição de Cristo começou a operar em mim, a santidade e o crescimento. Eu ainda luto com pecados, eu ainda luto com a minha história, com os meus... Com 7 anos eu fui abusado sexualmente, por muitos anos eu tive dificuldade disso, eu fui estudar psicologia para tentar entender esse problema, mas e ainda isso existe na minha mente? Existem coisas escuras que estão sendo tratadas, mas é uma nova realidade. A vida de Cristo é uma maravilha, porque eu conto com o poder do Altíssimo restaurando minha história, minha vida, restaurando minha família, restaurando meus relacionamentos e operando em mim coisas que, se não fosse Ele, eu não conseguiria. Talvez, se não fosse o Evangelho, eu poderia ter sido um homossexual, eu poderia ter sido um assassino, porque eu tinha muito ódio dentro de mim, muita raiva contida dentro de mim, mas porque Cristo morreu e me levou a morrer com Ele e ressuscitou para me dar a vida dele, houve uma transformação e há um novo homem, há uma nova estrutura, uma nova vida, e isso é maravilhoso. Nova vida. Nova vida. Em Cristo. Em Cristo. Muito obrigado, irmão Glênio. Foi um prazer estar conversando com você, falando do Evangelho, da Palavra, falando do nosso Senhor Jesus, e que possamos estar mais juntos falando de Cristo, para a edificação da igreja. Amém. Para a edificação desse corpo de Cristo. Amém, querido. Então, muito obrigado por ter assistido. Estamos encerrados.